No presente vídeo apresentarei o estimador generalizado de mínimos quadrados. Antes disso, eu vou retornar a um resultado aqui do vídeo estimador estendido de mínimos quadrados, onde chegamos a mencionar os modelos Armax e OEM. O modelo Armax, que é o modelo para o qual o estimador estendido de mínimos quadrados foi desenvolvido, pode ser descrito desta forma. E aqui, nesse exemplo que já foi discutido, mostramos como estender a matriz de regressores, etc. Muito bem. E digamos que nós queiramos repetir o procedimento agora para o modelo ARMA. O que é o modelo ARMA? Ora, o modelo ARMA é o modelo Armax sem a parte do X que diz respeito às variáveis exógenas ou às entradas. Ou seja, o modelo ARMA é A de Q, Y de K, igual a C de Q, Ni de K. Okay? É como se tivéssemos uma função de transferência, C sobre A, em que a entrada é um processo estocástico branco, que indicamos por Ni de K, e a saída, então, passa a ser o Y de K. Um modelo ARMA é o que chamamos muitas vezes de um modelo de série temporal. Não tem uma variável exógena, mas o que consideramos aqui são os resíduos, que são subproduto do processo de estimação, como maneira de provocar uma saída que se assemelhe aos dados. Muito bem, então voltando a esse desenvolvimento, o que muda nesse desenvolvimento do modelo Armax para o modelo ARMA? Ora, simplesmente precisamos eliminar as colunas da matriz de regressores que dizem respeito aos regressores de entrada e, obviamente, seus respectivos parâmetros. A menos disso, tudo permanece igual. Então, nós vamos precisar desse resultado porque o estimador generalizado de mínimos quadrados, eventualmente, teremos que obter modelos ARMA como um passo intermediário. Muito bem. Então, nós vamos generalizar, porque, afinal de contas, o estimador generalizado imagina um cenário mais geral. E, no cenário mais geral, o modelo que nos interessa é o modelo ARMA X. Ou seja, isto aqui é o processo, como antes, sem nenhuma alteração, e o modelo de ruído agora deixa de ser um MA, como era no caso do modelo ARMA, o Armax, e passa a ser ele mesmo um processo ARMA. Ou seja, temos uma função de transferência inteira para o ruído. É como se fosse o modelo Armax, a parte MA é só a parte do numerador, mas agora ganhou-se um denominador e, portanto, este é um modelo ARMA para o ruído. E o ruído, claro, é essa parcela toda aqui. Muito bem, então nós vamos trabalhar em cima disso e tentar desenvolver um estimador. Muito bem, vamos multiplicar por A os dois lados da equação. Eu não vou colocar os Qs para economizar um pouquinho de tempo. Então, BU de K mais, multipliquei por A, C sobre D, Ni de K. E agora, para deixar as coisas de forma um pouco mais elegante, talvez, eu farei a seguinte substituição. Chamarei o D de AD'. Então, substituindo isso, temos A, Y de K, B, U de K, mais esse A cancelará com esse A, então teremos C sobre D', Ni de K. Então, vemos aqui uma parte ARX relativa ao processo, como era antes, mas temos aqui uma parte ARMA relativa ao ruído. Muito bem, no próximo passo nós vamos definir filtros
E filtro será o inverso dessa função de transferência. Ao escolher esse filtro, se eu passar o sinal de saída por esse filtro, gerarei uma versão filtrada indicada por y estrela e idem podemos fazer o mesmo para o sinal de entrada. Filtrando com o mesmo filtro os dados de entrada, temos a sua versão U estrela. Muito bem, agora voltamos a esta equação e vamos multiplicar todos os sinais por esse filtro. É como se a gente estivesse filtrando os sinais. Portanto, A, D' C, Y de K, igual a B, de novo, D' sobre C, U de K, mais C sobre D', vezes D' sobre C, Ni de K. Mas aqui nós imediatamente reconhecemos Y estrela e aqui reconhecemos U estrela. Portanto, A de Q, Y estrela de K é igual a B de Q, U estrela de K, mais aqui cancela, Ni de K. Ora, esta equação é uma equação em que o ruído da equação, o ruído na equação é branco com respeito aos regressores U e Y estrela. Então, se nós conseguimos escrever o problema desta forma, então podemos aplicar o mínimos quadrados clássico sem problemas de polarização. Obviamente, para fazer isso, foi necessário conhecer o filtro, e o filtro precisa, evidentemente, ser estimado. Então, caímos novamente naquele problema de que devemos modelar a parte modelável do ruído, e isso será feito de forma iterativa. Então, a sequência lembra um pouco a sequência do mínimos quadrados estendido. Começa resolvendo o problema de mínimos quadrados convencional. Então, na primeira iteração, I é igual a 1. Então, aqui temos Y estrela de 0, e na primeira iteração fazemos isso simplesmente igual aos dados Y, e da mesma forma, U estrela de 0 é igual a U. Resolvemos o problema ARX utilizando mínimos quadrados convencional. Sabemos que isso vai dar polarização, mas tudo bem. E encontramos os resíduos. Esses resíduos, até agora, a gente tem indicado assim, y chapéu menos psi teta chapéu. Está perfeito isso. Isso é 100% equivalente a este outro modo de expressar, só que aqui pensamos em termos da matriz de regressores do vetor de parâmetros, aqui pensamos em termos dos polinômios A e B. É simplesmente reescrever que a gente cai nisso. Muito bem, obtivemos os resíduos. Agora é a hora de modelar os resíduos como um processo ARMA. E o modelo ARMA dos resíduos aparece aqui. Atenção para o detalhe aqui. Essa parte autorregressiva dos resíduos, vocês estão vendo os resíduos aqui. E aqui temos C vezes Xi barra. Xi barra é um outro, é o resíduo do modelo dos resíduos. Então, de fato, esse aqui é o modelo ARMA, como mostrado na primeira transparência desse vídeo, que podemos estimar daquele jeito, sem maiores problemas. Okay? Então, o Xi barra é o resíduo do modelo ARMA do ruído. E aqui vemos aparecer D' e C. Lembrando que o modelo, o filtro, né, é o filtro D' sobre C. Então, filtramos saída e entrada com o filtro e podemos iterar. Pegamos essas versões filtradas e na próxima iteração eles vêm para cá e para cá.
e iteramos o procedimento até observar a convergência, que pode ser monitorado, por exemplo, observando a variância do resíduo dos resíduos. Exemplo 741 do livro, eu vou começar com a segunda parte do exemplo, daqui a pouquinho eu mostro a primeira parte do exemplo. O modelo que gerou os dados foi esse modelo daqui, em que o ruído é um processo AR. Muito bem. Ao fazer isso, nós vamos utilizar o modelo, o estimador de mínimos quadrados generalizado, para tentarmos recuperar esses parâmetros. Okay? Muito bem. O que temos aqui nessa primeira coluna de resultados são as estimativas de A e de B para a primeira iteração, ou seja, resultado do mínimos quadrados clássico. E vemos que está fortemente enviesado. O parâmetro A deveria ser 0,7, ao 0,7 nessa escala está por aqui mais ou menos, então a polarização aqui é grande. Já o parâmetro B está praticamente sem nenhuma polarização, como mais ou menos já aconteceu em outros exemplos. Muito bem, fazendo o estimador generalizado de mínimos quadrados como acabei de descrever, resolvemos o problema de polarização. Observe que aqui, essa parte central está muito próximo do 0,7 e aqui praticamente não houve alteração. Muito bem, então vamos apenas observar o seguinte, o modelo desse ruído não é um modelo ARMA, é simplesmente um modelo AR1. Okay? Então, o caso mais geral para o qual o estimador funciona, que não é o presente caso, é, como vocês lembram, D de Q é de K igual a C de Q ni de K. Esse é o caso mais geral. Nesse caso, a função de transferência é C sobre D', como a gente viu na primeira página. Okay? Aliás, na segunda. Muito bem, compare isso com isso. Aqui chegamos. Olhando essa parte, está claro que C de Q nesse exemplo é 1 e D' de Q é 1 mais D1 Q a menos 1. Quando multiplicamos isto por E de K vezes 1 vai dar esse E de K, e E de K vezes Q a menos 1 dá E de K menos 1, passado por A de K, então temos que 0,8 é menos D1. Então, ao fazermos o estimador generalizado de mínimos quadrados, efetivamente o que estamos fazendo é estimar o polinômio D', já que o polinômio C ele é identidade, nesse caso ele não precisa ser estimado. Mas se fosse diferente de 1, o procedimento ele é o mesmo. Nesse caso, aqui está um pouco dessa descrição que fizemos antes. Observe que o parâmetro estimado para menos D1 está razoavelmente próximo do 0,8. Possivelmente haja alguma pequena polarização, mas ela é bastante desprezível. Agora, deixa eu terminar com a seguinte consideração. Vamos supor que o processo que gerou os dados, ao invés de ser um AR1, fosse um média móvel 1, como indicado nessa equação, mas eu não sei. Então eu resolvo proceder exatamente como eu fiz na segunda parte do exemplo, essa aqui é a primeira, com a única diferença de que quem gerou os dados, os dados têm essas características e não as características dos dados anteriores. Mas o meu problema numérico, ele é calculado exatamente da mesma forma. A equação de regressão é a mesma, todos os passos são absolutamente idênticos. O que será que acontece? Muito bem.
Então, de novo, olhando para cá, vemos que na primeira iteração, a estimativa de A, ela ainda está com viés, mas muito menos viés do que no caso anterior. Isso é geralmente verdade. Ruído autorregressivo tende a polarizar os estimadores de forma muito mais severa. Okay? Então, aqui ainda temos uma polarização, mas ela não é tão forte. E no caso do parâmetro B, praticamente nada. Depois, na quarta iteração, aqui praticamente não há polarização, certamente reduziu muito com respeito a esse primeiro caso, e também não vemos nada de apreciável no parâmetro B. Mas o que dizer desse 0,8? Porque aqui geramos dados com 0,8 no modelo MA, mas estou estimando o modelo AR para o ruído. Então, ao estimar esse modelo AR para o ruído, é claro que esse parâmetro não será o 0,8. É o que nós estamos vendo aqui. O parâmetro D1 necessário para gerar a não polarização é alguma coisa em torno de 0,5. Ou então, por que funcionou o estimador, ao menos para os parâmetros A e B? Por que funcionou? Porque nós vimos que ele não veio polarizado. E a resposta é que um modelo, para este exemplo ao menos, um modelo AR de primeira ordem com parâmetro D1 em torno de 0, nesse exemplo, 0,5, ok? Parece ser equivalente, estatisticamente falando, a um modelo MA de primeira ordem com parâmetro C1 em torno de 0,8, que foi o que gerou os dados. Então, como este modelo explica isso daqui, existe aquela compatibilidade estatística dos resíduos, o resto do problema se encaixa legal. A grande mensagem por detrás desse exemplo é que realmente não importa, né, a gente especificar o modelo do ruído na sua perfeição, porque nós nunca saberemos que tipo de ruído está nos dados. Não sabemos se é AR, e se for AR, de que ordem que é. Não sabemos se é MA e que ordem que é. Não sabemos se é ARMA. O fato é que nós podemos tentar algumas estruturas para ver aquela que melhor se ajusta. Se ela ajustar a parte do ruído de forma estatisticamente coerente, os parâmetros que normalmente nos interessam obter, que são os parâmetros A e B, dos polinômios A e B, esses estarão bem estimados.